Graça e paz, irmãos. Graça e paz, irmãos. Amém. Glória a Deus. Abra, por favor, sua Bíblia, Palavra de Deus, no livro de 1 Reis, capítulo 1, versículos 50 a 53. 1 Reis, capítulo 1, 50 a 53. Quero falar nessa noite sobre o tema toque no altar. Diante de tudo que nós já ouvimos, diante de tudo que nós já realizamos nesta noite, eu convido você a ter um coração contrito, compungido, um coração aberto, para que Deus tenha liberdade de falar o seu coração. A nossa intenção não é outra senão ver o passear do Espírito Santo neste lugar, fazendo-nos, transformando-nos em algo ou em pessoas novas, transformadas, renovadas. Que eu e você possamos ter coragem de tocar no altar nesta noite e que possamos sermos alcançados por esta graça, sermos regenerados por esta graça e sermos transformados em Cristo Jesus. Diz assim a palavra do Senhor, conforme escreve o escritor em 1 Reis, capítulo 1, versículos 50 a 53. Diz a palavra do Senhor: Porém Adonias, temendo a Salomão, levantou-se, foi e pegou nas pontas do altar. Foi dito a Salomão: Eis que Adonias tem medo de ti, porque pega nas pontas do altar, dizendo: Jure-me hoje o rei Salomão, que não matará o seu servo à espada. Respondeu Salomão: Se for homem de bem, nenhum só de seus cabelos cairá em terra. Porém, se achar nele maldade, morrerá. Enviou o rei Salomão mensageiros e o fizeram descer do altar. Então veio ele e se prostrou perante o rei Salomão. E este lhe disse: Vai para casa. Palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Nós cantamos um dos cânticos que diz: graça sobre graça recebi. E eu queria, depois que o Ministério do Louvor, no final da mensagem, pudesse fazê-lo novamente, para o louvor e a glória do Senhor. Nós conhecemos a história, mas me permita lembrar um pouco para que você se encontre no texto. O reinado do rei Davi foi um reinado próspero, estável. E foi um reinado que foi alcançado, foi abençoado por Deus. Davi, mesmo sendo um pai que deixa a desejar, Davi, como rei, foi um homem vitorioso. O seu reino é próspero. Com certeza, Davi deixa um reino estável para o seu sucessor. Seus filhos mal intencionados, primeiro Absalão, na intenção de usurpar o trono, o faz, mas depois nós sabemos a razão e a consequência. Adonias percebe que seu pai já está velho, cansado, e já não tem força, muito menos voz ativa, e tenta então usurpar, a exemplo do seu irmão Salomão, de uma família de 16 irmãos, tenta então agora usurpar o reino de Israel. Deus já prometera que o sucessor seria Salomão. Mesmo assim, Adonias não se deixou por vencer. Diz o texto que ele reuniu os sacerdotes, reuniu o comandante da guarda e resolve então dar um banquete celebrando sua autocoroação ao rei de Israel. Interessante que Batseba e também o profeta Natã vai até o rei deitado, cansado, já sem boa visão. Ele então é questionado por esses
que Adonias assume o reino e se autoproclama rei de Israel. Davi então recorda das palavras que o Senhor tinha dito, que ele, Salomão, seria o seu sucessor. Então, de imediato, ele manda chamar o seu outro sacerdote e, com o profeta Natã, chama Salomão, põe sobre a sua mula e leva até Giom e o unge rei. E todo o povo clama Salomão rei, e a terra treme como se fosse um abrir de terras. É interessante que no outro lado estava uma outra celebração, a de Adonias. E ao perceberem, e ao chegar Jonathan com essa informação de que o rei Davi tinha proclamado a Salomão o rei de Israel, então a festa se dissipa. Todos correm para os seus lugares e cada um procura o seu refúgio. Davi proclama Salomão rei de Israel. Adonias é visto como um traidor. Ele então tem apenas um só refúgio, é ir até o altar, e no altar ele pode encontrar clemência, no altar ele pode encontrar misericórdia. Mas eu e você precisamos então olhar para a figura do tabernáculo, ou até mesmo do templo, para que nós possamos entender onde era que estava localizado esse altar. Na figura do tabernáculo, no pátio chamado Pátio dos Gentios, havia a primeira figura, que era a figura do altar do holocausto, ou altar do sacrifício. Ali chegava o penitente com a sua oferenda ou a sua oferta e entregava ao sacerdote, e o sacerdote depois passava para a pia e assim para as outras áreas do pátio. Adonias lembra que ali ele pode encontrar graça e misericórdia. Diante dessa introdução, eu quero tratar com vocês sobre 3 lições práticas sobre o tema toque no altar. A primeira lição que quero deixar para você se encontra no versículo 50, 51 e 52. Revelamos quem somos. Observe o que diz no versículo 50. Porém, Adonias, temendo a Salomão, levantou-se, foi e pegou nas pontas do altar. Foi dito a Salomão: eis que Adonias tem medo de ti, porque pega nas pontas do altar, dizendo: jure-me hoje o rei Salomão que não matará o seu servo à espada. Versículo 52. Respondeu Salomão: se for homem de bem, nenhum dos seus cabelos cairá em terra. Porém, se achar nele maldade, morrerá. Primeira lição sobre o tema toque no altar. No altar revelamos quem somos. Salomão diz para ele: se for homem de bem, nenhum só cabelo cairá em terra. Eu e você precisamos entender uma expressão do poeta Rábia, um escritor que escreveu 800 anos depois de Cristo, uma expressão tão contundente e tão oportuna. Rábia diz o seguinte: se eu te adorar por causa do céu, exclui-me do teu céu. Se eu te adorar por medo do inferno, faz-me queimar no fogo do inferno. Mas se eu te adorar por tudo que tu és, não escondas de mim a tua face. Nós precisamos entender que nós precisamos chegar em Deus, precisamos chegar para Deus e precisamos mostrar para Deus quem na verdade nós somos. Quem se aproxima do altar não pode viver uma máscara. Por isso muitas vezes nós não ousamos estar no altar, porque não estamos crentes, convictos de que temos a coragem e estamos determinados a mudar esta cancarra para uma vida de santidade. Tocar no altar é um ato de revelar-se quem é e quem está disposto a ser alcançado pela graça transformadora do Espírito Santo. Adonias com certeza tinha culpa, assim como eu e você.
Adonias queria usurpar o trono. Eu e você temos pecado contra Deus, temos infringido a lei de Deus. Eu e você temos sido contrário à vontade de Deus. Eu e você temos pecado contra Deus. E nossa oração precisa ser a mesma oração daquele publicano quando dizia: ser propício a mim, pecador. No altar não é lugar de exibicionismo. O altar não é lugar da manifestação do eu. Não há lugar para o egocêntrico. No altar não há lugar para o humanismo, ou seja, a exaltação humana. No altar não há lugar para a apresentação. No altar se morre. No altar morre a nossa natureza pecaminosa. No altar precisa morrer a nossa carnalidade. No altar precisa sobressair-se o Espírito e uma pessoa transformadora. Diz o rei Salomão, versículo 52: se for homem de bem, nenhum só do seu cabelo cairá em terra, mas se achar maldade nele, morrerá. Eu e você precisamos ter ousadia para chegarmos no altar. Eu e você precisamos, mesmo ciente de que podemos ser fulminados no altar, assim como os sacerdotes, se entrasse no lugar chamado Santos dos Santos, e se ele não tivesse limpo, não tivesse purificado, ali mesmo ele ficaria morto. Eu e você precisamos criar coragem, dar um passo à frente e tocar no altar, para sermos transformados. Eu e você precisamos entender que não devemos mais ficar nos escondendo e guardando uma aparência de santidade sem viver essa santidade. O altar é o lugar onde revela o que nós somos. Não com a beleza da nossa palavra, da nossa prédica, da nossa retórica, mas é no altar que nós precisamos estar despido de nós mesmos e revestido da graça, da bondade e da misericórdia de Deus. Diz o texto sagrado: se for homem de bem, nenhum só do seu cabelo cairá em terra. É preciso criar coragem. Adonias sabia da eminente sentença que lhe estava por vir. Eu e você, da mesma maneira, nós não vamos esconder uma duplicidade cristã se nós, por muito tempo, se nós não temos coragem de confessar quem somos. Se você é Caim, não diga, eu sou Abel. Se você é Judas, não diga, eu sou Pedro. E se você é Ananias ou Safira, jamais diga que você é Ana ou se você é Jó. Eu e você precisamos tocar no altar, porque no altar nós revelamos quem nós somos. Mas há uma segunda verdade nesse texto, que diz assim, versículo 52, parte B: se for homem de bem, nenhum só do seu cabelo cairá. A segunda verdade é a esperança. Lutero, o grande reformador, disse uma coisa muito importante. Entre tantas que ele disse, ele falou: Deus não quer o primeiro lugar na sua vida. Deus quer toda a sua vida. Não sei se você consegue perceber a profundidade desta palavra. Não adianta eu dar o meu lugar, o primeiro lugar para Deus, e os demais lugares eu dar para minhas próprias vontades. E vai ter essa briga, essa guerra constante, essa batalha constante entre a carne e o espírito, entre a minha vontade e a vontade de Deus. Lutero quer dizer que a vontade de Deus tem que prevalecer sobre a minha vontade e sobre os meus querer. Deus não quer o primeiro lugar na sua vida, porque você dá o primeiro lugar para Deus e o segundo lugar você vai dar para o Ciro de Nazaré. Você vai dar para a idolatria ou qualquer outra coisa que seja contrária à vontade de Deus. Ele está dizendo assim: dê o primeiro lugar para Deus e pronto.
e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ele nos abençoará. Por isso diz o texto, há esperança. Eu e você precisamos entender isso. Há esperança. Se afastar do momento de comunhão, se afastar do culto público, se afastar das atividades da igreja, se afastar de ler a Bíblia, abandonar sua comunhão, abandonar-se da convivência cristã, não é o melhor caminho. Há esperança para nós, se nós nos aproximarmos de Deus. Há esperança se nós tocarmos no altar com o coração buscando cura, buscando reconciliação, buscando paz. Há reconciliação se Deus encontrar no meu coração, no seu coração, boa vontade, boa intenção, disposição. Deus tem dado ministério a mim, a você e a tantos outros, e nós pegamos nosso ministério, colocamos no canto, esquecemos, abandonamos. Ele vai cobrar de nós. Deus nos deu os talentos, Deus nos deu ministérios. E nós então resolvemos deixá-lo no segundo plano. A palavra da vez hoje é: toque no altar. Tenha ousadia, tenha disposição, tenha coragem. Faça aquela oração: quero de volta o que é meu. Se Deus te deu aquele ministério e você escondendo os seus talentos, os seus valores, é tempo de você vir tocar no altar e dizer assim: há esperança para esse penitente, há esperança para um coração contrito, há esperança para uma transformação. Toque no altar. Respondeu Salomão: se for homem de bem, nenhum de seus cabelos cairá em terra, porém se achar nele maldade, morrerá. Há esperança. Se você vem até o altar e você está com o coração contrito, se você vem até o altar e você está com o coração disposto a perdoar e ser perdoado, se você está disposto a ter uma nova disposição para com Deus e para com aquilo que Ele te deu, então há esperança. Há uma terceira verdade e última que eu quero deixar para você, que diz assim no texto, versículo 53, último ponto da minha fala que eu quero deixar para vocês hoje. Diz o texto: enviou o rei Salomão mensageiros e o fizeram descer do altar. Então veio ele e se prostrou perante o rei Salomão, e este lhe disse: vai para a tua casa. Terceira e última lição: ache graça. Conceito preliminar de graça é favor imerecido. Ou seja, a mesma graça que nós alcançamos em relação à salvação, o próprio Adonias encontrou graça diante do rei Salomão. Era culpado-se, ele queria usurpar do trono. Salomão tinha poder e autoridade para mandar matá-lo, mas ele disse: vai para casa. Não só há esperança, mas nós podemos achar graça diante de Deus. Talvez eu e você estejamos transtornados, revoltados. Talvez eu e você tenhamos motivos, de fato, para estarmos como estamos. Insípidos, inodoros e incolor para com as coisas de Deus. Antes nós caminhávamos com altruísmo, autoridade e disposição. Hoje estamos a passos lentos, porque nos nossos conceitos nós estamos totalmente corretos em relação ao que estamos vendo. Mas a palavra nos diz nesta manhã: nessa noite, toque no altar e ache graça. Diz o versículo 53: enviou o rei Salomão mensageiros e o fizeram descer do altar. Veio a ele e se prostrou perante o rei Salomão, e este lhe disse:
vai para casa, vai para a tua casa. Imagine a alegria do coração do Adonias. Imagine a alegria daquele penitente que agora, na iminência da sua morte, é alcançado pela graça do rei, que diz: vai para casa, cuida da tua esposa, cuida dos teus filhos, cuida dos teus negócios, vai em paz. É o que Deus está falando para mim nesta noite, é o que Deus fala para você nessa noite. Ele está dizendo: toque no altar, tenha disposição, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Ele está dizendo: toque no altar. Por que devemos tocar no altar? 3 razões. Repito: primeira, porque revelamos quem somos. Você não pode chegar no altar com exibicionismo. Você não pode chegar no altar com orgulho, presunção, porque o altar não é lugar para isso. No altar é lugar de quebra. O altar é lugar de renúncia. O altar é lugar de ser tocado por Deus, regenerado, transformado e renovado. É no altar, conforme diz R6 Pro, no altar é que nós revelamos quem somos, porque Deus nos coloca no pó. Sproul fala que eu e você, se temos coragem de chegar no altar, é porque temos o desejo de sermos transformados. A segunda lição é que há esperança. Quando o rei falou assim: olha, se, com esta condicional, se for homem de bem, ou seja, se o meu coração, se o seu coração for firmado diante de Deus, Deus vai ter misericórdia de mim, Deus vai ter misericórdia de você, Deus vai fazer novas todas as coisas, Deus vai nos dar ânimo para o nosso ministério, Deus vai nos renovar a nossa visão, Deus vai nos impulsionar para frente, Deus vai nos animar, nos fortalecer, e Ele vai dizer: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Terceira e última verdade é que Ele diz: quem toca no altar encontra graça. Vai para a tua casa. Você agora volta para casa restabelecido, fortalecido, guardado, transformado, com o coração fortalecido em graça diante de Deus. Alcançou graça diante de Salomão, alcançou graça diante de Deus. Eu e você precisamos tocar no altar. Que hoje à noite seja uma noite em qual nós tenhamos esta disposição. Que eu e você hoje possamos dizer assim: Senhor, eu quero tocar no altar nesta noite. Porque no altar eu me revelo quem sou. Porque no altar eu vejo que há esperança. Porque no altar eu vejo que a tua graça se revela para mim. Por isso eu quero convidar o Ministério de Louvor para cantar aquele hino que nós cantamos, que diz graça sobre graça. E ao estarmos cantando este hino, se você ouviu, se você entendeu, e se Deus falou ao seu coração, eu quero convidá-lo a vir aqui à frente, para que eu, pastor Arildo, nós possamos orar por você, ministrar a bênção do Senhor na tua vida, e que você encontre graça ao tocar no altar. Louvemos ao Senhor. Submeta os seus sonhos, desejos e vontades a Deus. E assim Ele faça nova todas as coisas. Se você quer vir aqui à frente, se você pode vir aqui à frente, faça isso agora. Nós queremos orar por você. Cantemos graça sobre graça. Glória a Deus. Oh Deus, manifesta teu poder e tua graça no meio da tua igreja. Renova, Senhor Deus, o primeiro amor a cada um de nós. E nos faz, Senhor Deus, sentir a tua vontade, viver tua vontade e experimentar o novo que tu tem para nós, para o louvor da tua glória. Aleluia, Senhor.
sobre graça recebi. Glória a Deus. Você pode vir aqui à frente? Eu quero orar por você. Pastor Arildo também vai estar aqui. Você pode criar coragem, assim como Adonias. E por favor, pode vir aqui, toque no altar. Aleluia. Glória a Deus. Pode vir aqui, meu irmão. Aleluia. Pode vir, gente. Pode vir, em nome de Jesus. Pode vir, Vitória. Vem, Daniel. Vem, João. Pode vir. Luz que me alcançou na escuridão. Todo meu pecado se apagou no amor de Deus. Toque no altar, meu irmão. Em nome de Jesus. Logo eu, aleluia. pobre Deus está nesse pecador, lugar. Deus está transformando nossas vidas, nossas vontades. Está levando cativo o nosso querer. E Deus quer fazer algo novo nas nossas vidas. Aleluia. Glória a Deus. Recebi o amor de Deus. No altar, nós revelamos quem somos. Logo eu, há esperança. Infinito no altar, encontramos. Aleluia. Glória a Deus. Diante de um Deus imortal. Oh Deus, passeia entre nós com poder e autoridade. De graça recebi. Oh Deus, o amor. Queremos viver os teus sonhos e as tuas vontades, Deus. Queremos viver o teu querer, Deus. Aleluia. Graça sobre graça. Aleluia. Recebi. Em nome de Jesus. E na plenitude renasci. Quando atraído me encontrei no amor de Deus. Viva e poderosa salvação, luz que me alcançou na escuridão. Todo meu pecado se apagou no amor de Deus. Logo eu, um pobre pecador. Logo eu, tão fraco e tão devedor. Logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Logo eu, finito e carnal. Logo eu, diante de um Deus imortal. Logo eu, de graça recebi o amor de Deus. O amor de Deus não é difícil. O amor de Deus não mede sacrifício. No braços desse amor recebo o perdão, comprado por Jesus. O amor de Deus é puro e consciente, como as manhãs, é firme e constante, e se entregou na cruz, e a morte derrotou. O amor de Jesus. Logo eu, pobre pecador. Logo eu, fraco e tão devedor. logo eu, de graça recebi o amor de Deus.
graça recebi o amor de Deus. Logo eu, Senhor, logo eu, Senhor, de graça e pela graça recebi, sendo todos nós um pobre, miserável pecador. Por isso, nesta noite, Deus, nós somos gratos ao Senhor pelo Teu favor para conosco. E as vidas, Deus, que se moveram através da ação do Teu Espírito e vieram até o Teu altar, lugar de sacrifício, lugar de entrega, mas o lugar, Deus, que as Tuas mãos estão direcionadas sobre nós, para nos alcançar com toda a sorte de bênção, com a Tua graça irresistível e com tudo que é necessário para a nossa existência. Pai, por isso, todos os irmãos e irmãs, a nossa juventude, Deus, que veio até o Teu altar, entregando, Deus, as suas vidas e tocando neste lugar santo e perfeito. Oh, Deus, que o Senhor possa olhar para esses corações e abençoá-los e ajudar que eles conduza eles na sua existência. Abençoando seus lares, sua casa, as demandas de cada casa, Deus, as dificuldades, as lutas, as enfermidades, Deus. Oh, Jesus, por isso estamos no Teu altar, para receber do Senhor as bênçãos devidas. E assim todo o Teu povo, é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe vocês pela decisão que vocês tomaram. Permaneça no altar, não saia do altar.